Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Já falamos nesta semana sobre muitos temas acerca do andar como filho de Deus. Já vimos que os filhos de Deus andam em amor, andam em santidade, andam como filhos da luz, e o meu tema nesta noite é andando como sábios. Vamos fazer a leitura do texto em Efésios capítulo 5, estaremos lendo do versículo 15 ao versículo 20. Efésios capítulo 5, versos 15 a 20, diz assim a palavra de Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós te rendemos graça por esta palavra, te rendemos graça por esse momento na tua casa. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor nos dirija, ó Deus, na dispensação do teu Espírito, para que possamos aprender a tua palavra nesta noite. Guarda, ó Deus amado, o nosso entendimento e o nosso coração. Coloca-os à disposição, ó Deus, do discernimento espiritual do Senhor. Que possamos, ó Deus, nesta noite, sermos edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Meus irmãos, viver como filhos de Deus no mundo é um desafio para o crente. O jovem cristão, a despeito dos seus dilemas particulares, também precisa andar no temor do Senhor. Imitar o caráter de Deus, nosso Pai, exige de nós um esforço contínuo para andar nos passos de Jesus. Conforme está em 1 João capítulo 2, versículo 6, quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. A nossa missão no mundo, como crentes individualmente, é essa: andar como o nosso Mestre, andar como Jesus andou. Toda a nossa doutrina, toda a nossa teologia e serviço nada mais são do que meios que Deus nos proveu para essa finalidade. Diante de um mundo, meus irmãos, mergulhado no orgulho, mergulhado na violência, o jovem cristão ele é chamado para andar em amor. Perante uma sociedade, uma geração que jaz no maligno, que é escrava do pecado, o jovem cristão é instruído a andar em pureza e santidade. Numa sociedade que está em trevas, que caminha para o abismo da destruição, o jovem cristão é desafiado a andar na luz e ser luz do mundo. Num contexto secular, onde falta padrão de autoridade e onde sobra irreverência, o jovem cristão é chamado para ser submisso. É preciso andar em sabedoria. É preciso que andemos em sabedoria. A sabedoria da qual Paulo fala nesta passagem não é uma sabedoria ou um conhecimento humano, não é uma sabedoria secular, não é nem mesmo uma sabedoria que envolva conceitos em si meramente doutrinários.
é uma sabedoria que tem a ver com discernimento, com prudência, que tem a ver com sensatez. É uma sabedoria prática, meus irmãos. É uma sabedoria que lida com a forma prática do nosso viver, com o nosso comportamento no mundo. E diante dessa missão tão grande que nós temos, diante de tudo que aqui já foi ensinado nas noites anteriores, nós precisamos dessa sabedoria, precisamos compreender, precisamos entender que é preciso sabedoria para que possamos andar neste mundo imitando o nosso Pai, como filhos, andando como filhos de Deus. A sabedoria aqui é uma prática de vida e de comportamento que envolve, no mínimo, 3 questões essenciais que eu quero abordar nesta noite. No texto em que nós lemos, Paulo vai abordar pelo menos 3 questões. É claro que ser sábio e agir com sabedoria em todos os sentidos, em todos os momentos da nossa vida, envolve muito mais coisa do que vai ser dito nesta noite. Envolve questões muito mais abrangentes e também muito mais particulares. Mas nesta noite eu quero tratar aqui de três questões que são essenciais e que nós vimos dentro desse texto que vemos. E a primeira delas é que para andar como filhos de Deus e para andar em sabedoria, andar como sábios, é preciso saber aproveitar as oportunidades. Os versículos 15 e 16 do texto que nós lemos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja que Paulo, depois de dar toda essa instrução que nós devemos andar em amor, devemos andar em santidade, devemos andar devemos ter um testemunho cristão que seja espelho para aqueles que estão de fora, devemos ser luz nas trevas, devemos ser luz no mundo. Então Paulo agora, ele nos dá mais um elemento para que nós agreguemos nessa nossa missão. Ele diz: vejam prudentemente como andais. Ele chama a atenção que diante de tamanha missão que nós temos, é preciso ter prudência, é preciso ter sabedoria, é preciso saber administrar algo que nos é dado. E aqui ele fala do tempo, e toda essa questão vai envolver uma diligência, um zelo, vai envolver um comprometimento do crente em saber aproveitar as oportunidades. Deus é o dono do tempo, é Ele que nos dá o tempo, é Ele também que nos dá as oportunidades. Na sua providência, Ele nos deu todas as coisas. Mas o Deus que nos deu o tempo, o Deus que é dono do tempo, Ele nos ordena a sabermos enxergar o tempo e ver nele as oportunidades que Ele nos dá para vivermos de forma sábia como filhos de Deus. Essa é a questão que nós trataremos aqui, abordaremos nesse primeiro aspecto. O filho de Deus, para andar em sabedoria, ele precisa saber aproveitar as oportunidades, ele precisa saber remir o tempo, ele precisa saber interpretar as coisas e discernir as situações. A ideia de remir o tempo é aqui apresentada em pelo menos 2 sentidos. Em primeiro lugar, traz a noção de que o tempo deve ser administrado, bem administrado pelos crentes, de modo que suas atividades sejam proveitosas, de modo que o crente saiba administrar o tempo e saiba aproveitar as oportunidades que lhe são dadas no tempo, para que essas atividades sejam proveitosas para a glória de Deus.
Esse é um dos aspectos de remir o tempo. Mas há um outro aspecto aqui que envolve remir o tempo, aproveitar, saber fazer bom uso do tempo. E esse segundo aspecto é que, se considerarmos o fato de que o texto está dizendo que os dias são maus, então Paulo está dizendo que os dias são maus, os dias são passageiros, o tempo é limitado, logo o Senhor exercerá juízo sobre a terra, logo Ele virá e consumará todas as coisas, e diante dessa circunstância nós temos uma obra a fazer com urgência. A nossa obra, ela é urgente. Nós estamos vivendo a era da igreja, aquilo que nós chamamos de últimos dias, as últimas coisas. Nós cremos que com a descida do Espírito Santo em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, iniciou-se os últimos dias da igreja. E derramareis poder sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ali, quando o Espírito Santo desce, inaugura-se a era da igreja e os últimos dias, os últimos tempos. Estamos caminhando para os últimos dias desse mundo, para a consumação da história como nós conhecemos. Os dias são maus, os dias são breves, o tempo é curto, a obra que temos para fazer é urgente, por isso nós não podemos perder tempo, nós não podemos perder as oportunidades. Logo o Senhor julgará todas as coisas. Então nós devemos imprimir todo o nosso zelo, toda a nossa diligência em relação às questões práticas da vida, de comportamento e em relação à nossa missão na terra. Os dias são maus, os dias são maus, estamos nos últimos dias, estamos numa brevidade de tempo e temos uma obra urgente para fazer. É preciso sabermos aproveitar essas oportunidades. Aproveitar bem as oportunidades é uma maneira de andar em sabedoria, seja no tocante à vida pessoal ou no trato com as questões eclesiásticas. O tempo é algo precioso. O tempo é algo que Deus dá a todos de igual maneira. Se existe algo em que todas as pessoas são iguais, é em relação a essa questão. Todos temos o mesmo tempo à nossa disposição. Quando nós dizemos que está faltando tempo, então é porque nós não estamos administrando bem o tempo. O tempo é igual para todos. As oportunidades Deus também dá pela sua providência. É preciso então que nós saibamos entender essas equações e saber administrar essas questões para que possamos aproveitar o tempo da melhor maneira possível. O tempo é precioso, meus irmãos. É tão precioso que não dá para recuperar o tempo perdido. O que era já foi, já passou, não volta mais. Não tem como recuperar o tempo que se foi. Não dá para buscar o tempo perdido. Nós não podemos perder tempo quando temos dentro de nós tamanha missão: viver em amor, em santidade, em submissão, sendo luz no mundo. Não é tarefa que exija pouca dedicação. Exige muito esforço, exige dedicação e exige saber administrar o tempo, saber cuidar do tempo, saber aproveitar o tempo e aproveitar as oportunidades que estão nesse tempo. Portanto, nós devemos ter cuidado nessa questão. Quando se trata, meus irmãos, de tempo, de administrar esse bem precioso que Deus nos deu, quando se trata disso, é comum as pessoas caírem em dois extremos. É comum as pessoas ou estarem paradas no tempo, estarem no comodismo,
ou então as pessoas estarem correndo contra o tempo, as pessoas estarem então movidas por um ativismo profundo. Isso toma conta da nossa vida nos dias de hoje. A sociedade vive de forma frenética, a sociedade vive numa correria muito grande, e isso toma conta das nossas vidas, das nossas atividades, de forma que quando nós percebemos, isso está envolvendo também toda a nossa vida como um todo e também as questões eclesiásticas. É fácil cair nesses dois extremos. Muitas pessoas estão no comodismo, outras estão no ativismo, umas correndo contra o tempo, outras paradas no tempo, mas os filhos de Deus, que têm sabedoria, eles sabem discernir essas coisas e sabem que entre o comodismo e o ativismo existe uma coisa chamada serviço, e que Deus estabeleceu para nós. Então nós precisamos saber utilizar essas coisas, precisamos saber utilizar o tempo, de forma que evitemos os extremos do comodismo e do ativismo. Os jovens cristãos devem saber que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1 vai dizer que há tempo para todo propósito debaixo do céu. O problema não é falta de tempo. Há tempo. Deus deu o tempo, Ele proveu o tempo. Ele dá também as oportunidades, mas nós precisamos entender que se há tempo para todo propósito, também há oportunidades para a concretização desse propósito. Se Deus está dizendo na sua palavra que há tempo para tudo, que é um momento adequado para cada coisa, então nós devemos entender e devemos aceitar que não só a falta de tempo é uma falta de sabedoria nossa, como também devemos entender e perceber as oportunidades que estão nesse tempo providenciadas por Deus para que em nossa vida se cumpra aquilo que Ele estabeleceu no seu propósito. Então nós precisamos compreender que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, e há também oportunidades para cada um desses propósitos. É preciso saber aproveitar o tempo e buscar com diligência a concretização desses propósitos. Foi o que dissemos aqui. Deus nos dá o tempo, Ele nos dá o tempo necessário, Ele dá a todos, Ele também provê as oportunidades para que o seu propósito se cumpra. Mas saber administrar essa equação do tempo e reconhecer e enxergar as oportunidades que estão no tempo e que nos são dadas, para isso é preciso sabedoria. Vejam prudentemente como vocês andam, diz o texto. Tenham cuidado do modo como vocês vivem. Saibam remir o tempo, saibam aproveitar o tempo, saibam administrar o tempo. É preciso, meus irmãos, saber que nessa questão do tempo, um ponto de partida é estabelecer prioridades. É estabelecer prioridades. Nós não podemos fazer todas as coisas. Nós não podemos nos envolver com todas as coisas. Nós não podemos participar de todos os trabalhos na igreja. Nós não podemos realizar tudo que a gente tem, tudo que é oferecido lá fora. Nós não podemos no nosso trabalho fazer todo o trabalho. Nós não podemos na nossa casa fazer todas as tarefas. Nós não podemos na igreja fazer todas as coisas. Não podemos. Somos limitados. É preciso estabelecer prioridades. É preciso que se tenha esse ponto de partida quando se tem que administrar o tempo e estabelecer prioridades, meus irmãos. Descartar, literalmente,
é preciso saber descartar as coisas que não têm importância e escolher dentre as importantes aquelas que são inadiáveis. Descartar as coisas que não são importantes e dentre aquelas que são importantes, nós escolhemos as que são prioritárias, as que são urgentes, as que são inadiáveis. E aí, esse é um ponto de partida para nós estabelecermos prioridade no trato do tempo, na administração do tempo. Estudos recentes mostram que os grandes vilões do tempo, de acordo com Mike Martins, são sobrecarga de informações, redes sociais, meios de comunicação como TV, rádio, telefone, a desorganização, problemas pessoais, o trânsito, as filas de espera, a falta de concentração, a falta de foco, a falta de motivação, a falta de vigor, de energia para fazer as coisas. Além disso, algumas características que estão presentes em algumas pessoas, como o perfeccionismo, o pessimismo, ter uma baixa autoestima, ser muito crítico e temeroso com o sucesso ou com o fracasso, todas essas coisas interferem na administração do tempo. São estudos de especialistas que dizem que essas coisas são os grandes vilões do nosso tempo, que tomam o tempo de maneira desorganizada e que faz com que a gente perca tempo, se perda no tempo e deixe de fazer aquilo que é essencial, aquilo que é prioridade, porque talvez muitas vezes nem sequer tenha havido o estabelecimento dessas prioridades. Meus irmãos, andar como sábio envolve saber aproveitar as oportunidades. Saber aproveitar as oportunidades. Remir o tempo, aproveitá-lo da forma e da maneira mais proveitosa. Há um segundo aspecto acerca de como os filhos de Deus andam com sabedoria, que eu quero abordar, e é saber compreender a vontade do Senhor. O primeiro aspecto que abordamos é que para andar como sábio, para andar em sabedoria, é preciso saber aproveitar as oportunidades e administrar o tempo. Segundo lugar, é preciso saber compreender a vontade do Senhor. O versículo 17 do capítulo 5 de Efésios diz: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Note, meus irmãos, que essa segunda característica, essa segunda questão essencial que os filhos de Deus precisam para andar em sabedoria, ela está intimamente ligada com a primeira. O texto diz, por essa razão, ou seja, pelo fato de que nós precisamos andar em sabedoria e precisamos saber aproveitar o tempo e as oportunidades, é que nós precisamos reconhecer, compreender e cumprir a vontade do Senhor. Ele diz, por essa razão não sejam insensatos, mas saibam aprender a vontade do Senhor, saibam compreendê-la. Por que é que Paulo está dizendo isso? Ora, quando se trata do tempo, quando se trata de administrar o tempo, nós estamos falando de algo que Deus, Ele dá graciosamente a todas as pessoas. Esse conselho, muito embora dirigido à igreja, muito embora escrita para os crentes, ele pode ser aplicado para qualquer uma pessoa, mesmo que não seja crente. E seguramente pessoas que tenham habilidades e que trabalhem com recursos humanos, com área de pessoal, talvez saibam mais administrar o tempo do que nós.
E é por isso que saber administrar o tempo e aproveitar as oportunidades é essencial para andar em sabedoria, mas não é tudo. Não é tudo. Não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Então Paulo diz, portanto, não sejam insensatos. Ou seja, nós não podemos apenas utilizar isso de forma racional, porque saber aproveitar o tempo, meus irmãos, pode ser considerado um sucesso num assalto que uma quadrilha faz a um banco. Eles projetam, planejam toda a logística, todo o tempo, tem tudo milimetricamente calculado e tudo é elaborado e executado daquela maneira e o sucesso da operação acontece. Então, saber aproveitar o tempo, administrar o tempo, organizar o tempo, aproveitar as oportunidades, não é tudo. É preciso que isso esteja direcionado para o segundo aspecto essencial para que se ande em sabedoria, que é saber compreender a vontade do Senhor. Saber discernir e aproveitar as oportunidades dentro da vontade do Senhor, dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que estabeleceu Ele na sua palavra. E aqui ontem, Simendi já falou um pouco acerca desse assunto, do que é a vontade de Deus, de que os filhos da luz, eles cumprem a vontade de Deus, eles se curvam diante da vontade de Deus. Eu quero trazer só mais algumas questões aqui acerca dessa compreensão da vontade de Deus, que envolve o segundo aspecto de uma vida vivida em sabedoria, que tem a ver com o discernimento dessa vontade e com a aplicação dessa vontade em cada caso, em cada situação, em cada decisão que nós precisarmos tomar na nossa vida. Para o jovem cristão, como eu disse, aprender a aproveitar bem cada oportunidade na vida é questão essencial, mas não é suficiente. O elemento central acerca da verdadeira sabedoria consiste em compreender a vontade do Senhor, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Além do mais, nós sabemos que todas as coisas que estão sujeitas ao tempo, nós e todas as outras coisas, toda a criação, elas estão fadadas a passarem, elas são passageiras, elas não são eternas. É isso que João diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 17, ele diz, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Notem que buscar compreender a vontade do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e saber que aqueles que fazem essa vontade permanecem para sempre, é questão essencial para andar em sabedoria. Nós discernimos o tempo, nós sabemos aproveitar o tempo, mas sabemos que o próprio tempo e as coisas que estão no tempo, elas passam. Elas não são, em essência, aquilo que nós buscamos na vida. Elas são passageiras. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre. Aquele que busca essa vontade, que cumpre essa vontade, ele viverá eternamente. A vontade do Senhor, então, não é apenas desejável ao crente, não é só algo desejável, como está em Romanos 12:1, ela é na realidade boa, agradável e perfeita. Desvendar essa vontade, meus irmãos, é descobrir a fonte de toda a bondade, de toda a perfeição, de toda a felicidade que Deus proveu para nós. Essa vontade é boa, é agradável, é perfeita.
Desvendar essa vontade é descobrir a fonte de toda a satisfação que o cristão tem em Deus. É importante para o cristão saber disso. É importante saber que tudo aquilo que Deus nos reserva de prazeroso, de realmente prazeroso e eterno, está dentro da vontade dEle. Nos conformar a essa vontade é o dever de cada um daquele que quer viver uma vida plena. Uma vida plena. Uma vida plena é vivida no centro da vontade de Deus. Uma vida plena se satisfaz na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que quando eu discerno as oportunidades, quando eu discerno as coisas que estão no tempo, essas coisas por si só, elas não vão ser a razão da minha vida, porque nelas eu sei que está presente, eu sei que se estiver presente algo que é da vontade de Deus, para mim vai ser agradável, para mim vai ser perfeito, para mim vai ser bom. Mas se essas coisas não forem agradáveis, então elas devem ser rejeitadas porque estão fora da vontade de Deus. É preciso saber compreender a vontade de Deus para poder andar em sabedoria. Sabemos, meus irmãos, que a vontade de Deus, ela está claramente revelada nas Escrituras. E esse é um ponto essencial. Isso já foi dito ontem, mas eu quero realçar apenas uma distinção. Quando nós falamos de vontade de Deus, nós falamos da vontade geral de Deus e também da sua vontade particular. A vontade geral de Deus é aquela que está revelada nas Escrituras. A vontade geral de Deus para nós, como está em textos de forma expressa e em princípios que estão na Bíblia, nós podemos tirar de 1 Tessalonicenses 4:3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 5:18 diz que a vontade de Deus é que nós sejamos gratos a Ele por tudo, gratidão a Deus, essa é a vontade dEle para nós. Há um outro aspecto que é a vontade de Deus para a nossa vida, é que é a frutificação. Quando Jesus diz que Ele nos designou para que nós varmos e dermos bons frutos, de forma geral, a vontade de Deus para a vida do cristão é que eles vão ser conformados à imagem de Cristo até o dia da perfeição. Essa é a vontade geral de Deus para nós, que nós cada dia mais nos pareçamos com Ele por meio de Cristo Jesus. Essa é a vontade geral dEle. Agora, a vontade particular dEle para a minha e para a sua vida, é preciso mais investigações para saber. É preciso saber discernir as coisas, é preciso saber interpretar, é preciso reconhecer os princípios gerais da palavra de Deus, é preciso ir atrás de conselhos com homens sábios e mais experientes para discernir decisões que você precisa tomar. Não está na Bíblia qual o curso que você tem que fazer. Você vai orar a Deus e vai pedir direcionamento a Deus para fazer essa escolha em sabedoria. Não está na Bíblia se você deve casar ou se você deve permanecer puro, reservado para a obra de Deus. É algo que você vai ter que descobrir particularmente essa vontade. Essa vontade particular é onde mais os crentes muitas vezes estão agindo com falta de sabedoria, porque elas estão agindo segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio impulso, e isso, diz o texto, é insensatez. Não sejam insensatos, procurem saber a vontade de Deus. Não hajam segundo a própria vontade de vocês, procurem perceber qual é a vontade de Deus em cada caso, em cada decisão, em cada escolha. Então é preciso, meus irmãos,
que o jovem cristão ele atente para esse aspecto. Não é a sua intuição, não é a sua vontade, não é a sua sabedoria humana que vai dizer para você qual é a decisão mais certa. É preciso que você saiba investigar qual será. É preciso que em cada uma dessas circunstâncias você pondere os valores de Deus, descubra os princípios de Deus que envolvem aquela decisão que você precisa tomar, para que você então, naquele caso, tenha a compreensão, tenha a percepção e tenha o discernimento do que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a vontade que os outros querem para você. A vontade de Deus não é a vontade que você mesmo quer. Em alguns casos, a vontade de Deus não vai ser o que a sua família quer. É preciso que você discirna isso, você discirna biblicamente essa questão. Então, para isso, é preciso saber compreender essa vontade. Dessa maneira, meus irmãos, longe da insensatez de viver pela nossa própria vontade, segundo os nossos próprios pensamentos e desejos, procuramos viver da forma que agrada a Deus, uma vida que esteja focada em Cristo, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto onde Cristo vive. Eis aqui um princípio. Quer viver uma vida que agrada a Deus, quer viver uma vida focada em Deus, focada em Cristo, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto onde Cristo vive, onde Ele habita. A vontade, a nossa vontade, a vontade da carne, com todos os seus desejos e concupiscências, está oposta à vontade de Deus. A nossa natureza pecaminosa faz essa oposição. No entanto, a promessa bíblica para o jovem crente, que está lá em Gálatas capítulo 6 e 16 é: se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a vontade da carne. Se há uma carne que milita contra o Espírito, se há um impulso da natureza pecaminosa que nos traz, nos leva para longe da vontade de Deus, a promessa de Deus é: andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Se você tem esse dilema como jovem cristão, está aí o princípio da palavra. Ande no Espírito e a promessa de Deus é que você não vai se render à carne. Ande no Espírito e a promessa de Deus é que você vai ser forte, vai resistir às tentações, vai resistir às ciladas do diabo e vai permanecer na vontade de Deus. É preciso ter cuidado com essas questões. É preciso ter cuidado e saber que o jovem cristão, ele tem enfrentado muitas dificuldades em alguns momentos na sua vida. Na faculdade é uma das tais. Tem estudos, até mesmo realizados por cristãos, por institutos cristãos, que mostram que há um número muito grande de jovens que abandonam a comunhão depois que entram na universidade. Tem um dado alarmante que é em torno de 60%. 60%. Os motivos que levam a esse esfriamento espiritual passam, meus irmãos, por sentimento de liberdade pessoal, o convite aos prazeres, a ênfase exagerada na vida profissional e no próprio sucesso. E aí, quando o jovem cristão ele está longe do ambiente eclesiástico, eles passam a cuidar de si mesmos. Eles passam a cuidar de si mesmos e vão aos poucos se afastando de Deus e se rendendo ao estilo de vida mundano. É preciso ter cuidado com essas coisas. É preciso que você saiba discernir a vontade de Deus nessas questões. O sucesso, meus irmãos, do jovem cristão não está nessas coisas, mas em fazer a vontade de Deus. Não está no nosso sucesso profissional ou acadêmico.
está em fazer a vontade de Deus. Eu trago aqui o exemplo do rei Jotão, um jovem rei que com 25 anos assumiu o reino de Judá e reinou por 16 anos. Diz a Bíblia lá em 2 Crônicas 27, 2 e 6, diz o texto lá que Jotão fez o que o Senhor aprova e tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Fazer a vontade de Deus, meus irmãos, é algo, o maior empreendimento que o crente pode buscar. O sucesso, talvez, da vida do cristão seja esse: buscar a vontade de Deus. Longe de você achar que as coisas que lhe atraem para o mundo e para a sua própria vontade são prazerosas e são boas. A vontade de Deus é muito mais, e aqui eu trago o exemplo desse rei, desse jovem rei. Meus irmãos, além de saber aproveitar as oportunidades, de saber compreender a vontade de Deus, um terceiro aspecto, uma terceira característica daqueles que andam em sabedoria, daqueles que são filhos de Deus, é que eles sabem viver na plenitude do Espírito. E aqui é o terceiro ponto que nós vamos encerrar. É preciso saber aproveitar as oportunidades, é preciso saber discernir e compreender a vontade do Senhor, mas é preciso também viver na plenitude do Espírito. Versículos 18 e 20. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu preciso fazer uma distinção antes de entrar nesse assunto. O que é viver na plenitude do Espírito? É preciso fazer inicialmente duas distinções. A primeira delas é que ser cheio do Espírito não é apenas ter o Espírito. Não virei pentecostal não, tenham calma, deixa eu tentar explicar. Ser cheio do Espírito não é, como alguns defendem, somente ter o Espírito. Aquilo que o pastor Hernando Dias Lopes diz e chama de: uma coisa é você ter o Espírito residente, outra coisa é você ter o Espírito presidente. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, que você o recebeu quando creu, quando você foi regenerado, quando você foi feito nova criatura. Então você recebeu aquilo que nós chamamos do dom do Espírito. O dom do Espírito. Outra coisa é você viver na plenitude desse Espírito. É você ser completamente governado por esse Espírito. É você ser em todas as áreas da sua vida regido, guiado e governado, dominado por esse Espírito. E aí está a primeira distinção. Ter o Espírito não é o mesmo que ser cheio do Espírito. A segunda distinção é que ser cheio do Espírito não é uma experiência, uma segunda experiência espiritual de revestimento de poder e manifestação de dons espirituais. Eu explico. Há uma visão no nosso meio que ela entende que quando você é crente, você recebe o Espírito Santo, mas você não foi batizado com o Espírito Santo. Nós não cremos assim. O batismo com o Espírito Santo é o dom do Espírito Santo. A Bíblia é clara em ensinar que há um só Deus e Pai, um só Senhor, um só Espírito e um só batismo. Há apenas um batismo, e o batismo com o Espírito é o recebimento do Espírito no momento que você crê. Portanto, ser cheio do Espírito
não é uma experiência sobrenatural de revestimento de poder ou de manifestação de dons espirituais, muito embora seja o Espírito que nos capacite com dons. Não é isso. Não é isso. Ser cheio do Espírito é ter a sua vida moldada por aquilo que é o fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito, meus irmãos, é andar no Espírito. É não deixar que áreas da nossa vida não estejam preenchidas pelo Espírito, não estejam completamente sob o domínio, o poder e a autoridade do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito é uma manifestação, na realidade, é uma manifestação muito mais relacionada ao comportamento do que a experiências individuais que cada um possa ter. Feitas essas distinções, mais adiante eu retomo elas para concluir. Eu digo que além de uma destreza habilidosa no uso adequado do tempo e das oportunidades, bem como a necessidade de compreensão e cumprimento da vontade do Senhor, andar em sabedoria vai requerer do crente que ele viva na plenitude do Espírito Santo. Isto é, ser governado, ser dominado, ser regido e guiado pelo Espírito. Pelo Espírito. Espírito aqui é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. Espírito aqui não é uma força, e não é uma força sobrenatural, nem um poder místico superior que lhe toma e faz você entrar em êxtase. Isso não é o Espírito. Espírito aqui é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. É Ele guiando, reinando sobre nós. Isso envolve, meus irmãos, a manifestação do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito: amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e outras virtudes, em todas as suas virtudes. Isso não é uma experiência sobrenatural de manifestação de dons ou de revestimento de poder místico. Viver na plenitude do Espírito, então, é o mesmo que andar no Espírito. É nos conformar à sua obra, na iluminação, no convencimento e na capacitação do cristão. É Ele quem garante a nossa salvação, Ele é o penhor da nossa herança, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele é o selo que nos identifica como o povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos sela e nos garante que nós somos de Deus e que, portanto, nós vivemos uma vida para Deus, santificada para Ele. É óbvio aqui que, depois de dizer tudo isso, fica fácil compreender a ordem de Paulo de não embriaguez. É claro que a bebedice e a embriaguez estão em franca oposição ao fruto do Espírito, tendo em vista que essas são obras da carne e a manifestação do Espírito Santo, o encher-se do Espírito, a plenitude do Espírito, nada mais é do que a manifestação do fruto do Espírito. Então, a bebedice, a glutonaria, a impureza, a prostituição, todas essas obras são obras da carne. Elas estão em franca oposição ao fruto do Espírito. Então Paulo faz esse uso para: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aqui também há uma menção de Paulo para os Efésios, por conta da grande incidência de idolatria que existia e os cultos aos deuses. O irmão Jailton falou aqui, quando falou sobre santidade, acerca do culto à deusa Diana, e havia também um culto a Deus Dionísio, que era o deus do vinho. E então ali, aqueles seguidores de Dionísio que cultuavam a ele no templo, eles se embriagavam e eles entendiam que
essa experiência de embriaguez levava eles a uma condição espiritual mais elevada. Então era como se eles usassem a embriaguez como uma forma de adoração ao Deus deles. E aí Paulo está opondo isso aqui. Embora as escrituras elas não proíbam o uso moderado da bebida, e sim a embriaguez, a advertência das escrituras acerca da bebida alcoólica, ela é severa. Provérbios capítulo 20, versículo 1, vai dizer que o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que se deixa dominar por elas jamais será sábio. Note como o texto é providencial. Paulo está falando de como nós devemos andar em sabedoria, e ele está dizendo que e o texto bíblico diz que aquele que se deixa dominar pela embriaguez jamais será sábio. Então, se você faz uso dessa liberdade cristã, faça com sabedoria, com prudência, com todo o cuidado que a Bíblia recomenda, para que você não perca uma das virtudes do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, e não caia na devassidão, e não caia em pecado, como Paulo está dizendo. Fica claro que a embriaguez, ela conduz a todo tipo de licenciosidade moral, que desemboca em carnalidade e em condenação. Nenhum bêbado tem herança no reino dos céus. 1 Coríntios 6 e 10. Meus irmãos, eis aí o grande abismo que separa a verdadeira espiritualidade da vida desregrada que decorre da embriaguez. De um lado, a licenciosidade. Paulo diz, na embriaguez, a dissolução. A dissolução. Aqui lembra a vida do filho pródigo, depois que ele abandona a casa do pai. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, ou seja, ele viveu uma vida tão desregrada, ele se entregou a todo tipo de licenciosidade moral e se entregou a todo tipo de paixão carnal. Então o que a Bíblia está dizendo aqui é que a embriaguez conduz a todos esses males, isso está em franca oposição com o fruto do Espírito. Isso está em franca oposição com aquilo que é a marca de alguém que é cheio do Espírito. E aqui eu finalizo. A marca de alguém que está cheio do Espírito, meus irmãos, elas são visíveis. E aqui no texto elas se manifestam numa intensa comunhão. A Bíblia diz que, falando entre vós com salmos, ela também se manifesta numa fervorosa adoração, cantando e entoando hinos e cânticos espirituais, e numa completa gratidão, dando graças a Deus por tudo. Essa, meu irmão, essa, meus amados, é a verdadeira expressão da espiritualidade. É a verdadeira expressão da espiritualidade. Uma vida na plenitude do Espírito, aqui no texto, uma vida de um homem cheio do Espírito, é cheio de comunhão, cheio de adoração e cheio de graça. Essa é a expressão da verdadeira espiritualidade. Essa é a expressão de vida daqueles que estão vivendo cheios do Espírito, daqueles que estão vivendo na plenitude do Espírito. Eu vou encerrar com a conclusão, dizendo e fazendo a seguinte pergunta, e procurando responder para os irmãos: como o jovem cristão deve andar como sábio em meio a um mundo insensato e cheio de tolices? A resposta que nós demos aqui é que ele deve aprender a fazer bom uso do tempo, de modo a aproveitar bem cada oportunidade. Ele deve ainda tomar cada decisão de acordo com a vontade de Deus, rejeitando a sua própria vontade. Por fim, ele deve ter uma vida governada pelo Espírito Santo de Deus.
andando na plenitude do Espírito, como expressão de uma sadia espiritualidade. O padrão é alto. Todavia temos conosco o exemplo fiel, a verdade em essência. Ele é o único caminho que conduz à vida, Cristo Jesus, e é para Ele que nós devemos olhar. Eu quero mostrar aqui que Cristo é exemplo para nós nessas 3 questões que eu falei: saber discernir o tempo, saber aproveitar bem o tempo, saber fazer a vontade do Senhor, compreendê-la e fazer a vontade do Senhor, e viver na plenitude do Espírito. Meus irmãos, Jesus teve uma vida terrena muito curta, e o seu ministério foi mais curto ainda. Ele morreu com cerca de 33 anos, 3 dos quais foi dedicado ao seu ministério público. Ele teve uma vida curta em termos de tempo aqui na terra. Entretanto, esse pouco tempo na terra foi suficiente para que ele cumprisse o propósito eterno do Pai em relação ao plano de salvação e para dividir a história em antes e depois dele, em relação às questões dessa terra. O Deus que sempre existiu, que está fora do tempo, que é a plenitude dos tempos, ele entrou no tempo, se sujeitou ao tempo e soube aproveitar o tempo. Ele, meus irmãos, que tem toda a autoridade, que tem todo o poder, que tem todo o domínio, que é Deus, cuja vontade não está sujeita ao pecado, sendo, portanto, uma vontade pura e perfeita, ao contrário da nossa. Ele não quis fazer a própria vontade, mas a do Pai. Seja feita a sua vontade e não a minha, disse Jesus na sua oração no Getsemane. Ele também nos ensinou na oração dominical a aprender a sujeitar todas as coisas à vontade de Deus e não à nossa vontade. O Deus homem, que possui em si o perfeito padrão de espiritualidade, pois nele habita a plenitude da divindade, ele é a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ele que, mesmo sendo Deus, não usurpou a glória de Deus, antes se esvaziou e a si mesmo se humilhou, suportando a morte de cruz. Ele viveu entre nós em submissão e cheio do Espírito, e sem precisar de nenhuma experiência sobrenatural, sem precisar de nenhuma extravagância. Jesus Cristo demonstrou por sua vida e caráter o que é viver cheio do Espírito Santo. Que nós possamos, meus irmãos, discernir isso, que nós possamos, como filhos de Deus que somos, andar em sabedoria, aproveitando as oportunidades, fazendo a vontade do Senhor e andando plenamente no Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos dê da sua graça e nos capacite para vivermos esse padrão que Ele nos deixou.